com a paz do Senhor, missionária Jennifer aqui. Já quero pedir para você, antes de iniciar esse vídeo, me seguir no Instagram, que vai aparecer aqui em algum cantinho, se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação, comentar, compartilhar, deixar aquele joinha para fortalecer o meu canal. Hoje nós vamos aprender o livro de Gênesis, o seu capítulo 22, que diz assim: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão. E disse-lhe: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Eu li para você o livro de Gênesis, capítulo de número 22, aonde Deus ele vai provar Abraão. Deus vai mandar Abraão pegar o seu único filho Isaque e oferecer Isaque em sacrifício em uma das montanhas de Moriá que Deus ali diria para Abraão. Mas algo chama a atenção. O que chama a atenção, missionário? Versículo 2. Por quê? Porque a expressão, a maneira a qual Deus está se referindo a Isaque é interessante. O que Deus vai dizer no versículo 2? Disse: toma agora o teu filho, o teu único filho. Mas quem disse que Isaque é o único filho de Abraão? Esse versículo muitas das vezes passa desapercebido. Às vezes, quando a gente lê e a gente prega ele, às vezes sem perceber, a gente deixa ele passar. Quando a gente lê o capítulo 22 do livro de Gênesis, onde Deus ele prova Abraão, automaticamente a gente vai pregar Isaque sendo como o único filho de Abraão. Quando a gente lê, automaticamente a gente entende que Isaque é o único filho de Abraão, no capítulo 22. Só que algo me chama a atenção. Por quê? Porque Abraão não tem só Isaque de filho. Tem Ismael. Ismael já era nascido. Mas quem que é Ismael? Quem que é esse Ismael, missionária Jennifer? Ismael é o outro filho de Abraão com a serva de Sarai, Agar. Deus ele vai fazer a promessa para Abraão, Isaque. Mas Abraão vai antecipar a promessa. Abraão ele vai ter Ismael com a serva de Sara, com a serva de sua esposa. Ele vai ter, vou dizer de novo, Ismael com Agar, com a serva, ou seja, com a escrava de Sara. Porque Deus vai lançar uma promessa: eu vou fazer gerar Isaque. Aí o que ele vai fazer? Ele vai gerar Ismael com Agar. Mas nos capítulos depois Deus vai cumprir a promessa. Mesmo ele tendo antecipado a promessa, mesmo ele tendo tido Ismael com Agar, Deus vai fazer gerar Isaque. Aí Isaque foi gerado, Isaque nasceu, Isaque veio ao mundo. Agora aqui no capítulo 22 do livro de Gênesis, Deus está mandando Abraão subir no monte e matar Isaque, oferecer Isaque como sacrifício para ele. Mas o que eu quero fitar para você aqui é: por que Deus, ao invés de pedir Isaque, não pediu Ismael? Porque Deus conhecia o coração de Abraão. Deus ele sabia da existência de Ismael, sabia que Ismael era filho de Abraão, mas Deus também sabia que no coração de Abraão só tinha lugar para um filho, Isaque. É por isso que a Bíblia vai se referir a Isaque como único filho, porque no coração de Abraão só Isaque é filho. Mesmo Isaque não sendo o único filho, para Abraão Isaque é o único filho. Então por isso que Deus ele se refere, Deus ele usa a expressão de único filho. Mesmo sabendo que Isaque não é o único filho, Deus está usando a expressão de único, porque Deus ele sonda o coração, Deus ele sondou o coração de Abraão. Deus viu que no coração de Abraão só Isaque era filho, por isso que Deus ele está citando aqui Isaque como único filho. Mas vamos lá, por que Deus
ao invés de pedir Isaac, não pediu Ismael. Por quê? Porque se Deus pedisse a Abraão para sacrificar Ismael, seria muito fácil para Abraão sacrificar Ismael. Por quê? Porque para Abraão é só Isaac que é filho, Ismael não é filho. Ismael é filho de sangue, de Abraão. Mas no coração de Abraão só tem lugar para um, Isaac. Então para Abraão só Isaac que é filho, Ismael não é filho. Então o que Deus ele vai fazer? Deus vai pedir aquele que está aqui, ó, no coração de Abraão, Isaac. Se Deus pedisse Ismael, Abraão daria, sacrificaria Ismael com facilidade para Deus, porque para Abraão Ismael não tinha valor. E se não tem valor, Deus ele não quer. Se não for ser sacrifício, Deus ele não quer. Se não for mexer com o coração, Deus ele não quer. É por isso que Deus ele não quer Ismael, Deus ele quer Isaac, porque Deus ele sabia que Isaac ia mexer com o coração de Abraão, Isaac ia abalar a estrutura de Abraão, assim que Deus pedisse Isaac. Então o que Deus vai fazer? Deus vai pedir aquilo que está aqui, ó, aquilo que vai mexer aqui, ó, no coração de Abraão. Ah, mas a gente já sabe que esse capítulo 22, Deus ele está testando a fé de Abraão e pá, sim. Também Deus ele testa a fé de Abraão. Mas quem diz que é só a fé de Abraão que Deus está testando aqui no capítulo 22? Quem falou que Deus está testando só a fé de Abraão aqui? Não, tem algo a mais. Quando Deus ele prova Abraão, quando a Bíblia fala e tentou Deus Abraão, é porque Deus ele provou Abraão, provou Deus Abraão. Quando Deus prova Abraão, é porque Deus ele quer ensinar algo para Abraão, Deus quer mostrar algo para Abraão. Quando Deus ele nos prova, é porque Deus ele quer nos ensinar, Deus ele quer nos mostrar algo. Então Deus aqui ele quer mostrar algo para Abraão, quer ensinar algo para Abraão. Deus não quer só testar a fé de Abraão, Deus quer ensinar Abraão. Deus quer ensinar. Por quê? Quem que estava dentro do coração de Abraão? Era Isaac. Por algum momento da vida de Abraão, Abraão colocou Isaac em primeiro lugar em seu coração. Vou dizer de novo. Por algum momento da vida de Abraão, Abraão colocou Isaac em primeiro lugar em seu coração. O lugar que era para ser de Deus, Abraão colocou Ismael. Perdão, no lugar que era para ser de Deus, Abraão colocou Isaac. Vou dizer de novo. No lugar que era para ser de Deus, Abraão colocou Isaac. Então Deus agora vai mostrar para Abraão. Deus agora vai ensinar Abraão. Abraão, eu te fiz a promessa, que é Isaac. Eu gerei a promessa, que é Isaac. Eu te dei a promessa, eu te entreguei aqui, ó, na palma da tua mão, mas eu tenho que ser o primeiro dentro do seu coração. Abraão, eu vou fazer você pai de uma grande nação. Abraão, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou multiplicar, eu vou fazer, eu vou gerar. Só que eu não posso perder o primeiro lugar dentro do teu coração. Por quê? Porque Abraão colocou Isaac em primeiro lugar. Aí Deus agora vai o quê? Provar Abraão. Para mostrar para Abraão que o primeiro lugar não é de Isaac, o primeiro lugar é de Deus. Deus ele vai provar Abraão. Deus ele vai fazer o quê? Vai pedir quem? Isaac. Mas quando Deus ele pede Isaac, não é Isaac exatamente que Deus ele quer. Deus está pedindo o menino, mas não é o menino que Deus ele quer. Deus ele quer quem? Abraão. Deus quer o quê? O coração de Abraão. Mas então por que Deus está pedindo Isaac? Porque Isaac ia mexer com o coração de Abraão. Isaac foi uma isca. Eu vou usar o menino, eu vou pedir o menino. Eu vou pedir o menino, mas quem eu quero não é o menino. Eu quero Abraão, eu quero o coração de Abraão. Eu quero ensinar Abraão que eu nunca posso perder o primeiro lugar dentro do coração dele. Eu quero ensinar para Abraão que o primeiro lugar aqui no coração dele é meu, sou eu que tenho que estar aqui. Às vezes a gente está igual a Abraão.
a gente acaba por algum momento da nossa vida colocando a promessa em primeiro lugar no nosso coração. Colocando aquilo que Deus ele prometeu em primeiro lugar aqui. Não, o primeiro lugar é de Deus. Deus ele é primeiro. Deus tem que ser primeiro do que a promessa. Deus tem que ser primeiro do que o filho. Deus tem que ser primeiro do que o marido. Deus tem que ser primeiro do que a esposa. Deus tem que ser primeiro do que a bênção. Deus tem que ser primeiro do que a vitória. Deus tem que ser primeiro em tudo. Aprende isso, ó, pega isso aqui. A promessa nunca vai ser maior do que aquele que te entregou a promessa. A bênção de Deus para a tua vida, a bênção, aquilo que Deus ele te abençoou, ele te deu, nunca vai ser melhor do que aquele que te deu. Deus me deu a vitória, mas aquele que me deu a vitória é maior do que a vitória. Deus fez gerar Isaac, promessa para a vida de Sara e Abraão. Mas Isaac nunca vai ser maior do que aquele que deu Isaac. Isaac nunca vai ser maior do que aquele que fez gerar Isaac, do que aquele que prometeu Isaac. Então Deus está ensinando isso para Abraão. Abraão, eu te dei Isaac, eu cumpri, eu fiz. Mas o primeiro lugar aqui dentro do teu coração é meu. Sou eu que tenho que estar aqui. Você nunca pode se esquecer disso. Você nunca pode colocar Isaac em primeiro lugar. Eu te dei Isaac, mas o primeiro lugar é meu. Eu vou fazer você se multiplicar. Tua descendência ela vai se multiplicar. Vou te fazer pai de uma grande nação, mas o primeiro lugar é meu. Eu não posso perder o primeiro lugar. Por que Deus prova Abraão? Porque Deus queria saber se Abraão amava mais a promessa ou se Abraão amava mais aquele que deu a promessa, aquele que fez a promessa, aquele que gerou a promessa, aquele que cumpriu a promessa. Quem que você ama mais? Você ama mais a promessa ou você ama mais aquele que te fez a promessa? Você ama mais a bênção ou você ama mais o dono da bênção? Quem que tu ama mais? Será que a gente ama mais aquele que fez a promessa do que a promessa? É isso que Deus está ensinando a Abraão. É isso que Deus quer ensinar a Abraão. Abraão, eu te fiz a promessa, eu te dei. Mas eu sou maior do que a promessa. O primeiro lugar do seu coração tem que ser meu. A intenção de Deus quando pede Isaac não é matar Isaac. Não é matar a promessa. Isaac é promessa. Deus não quer matar a promessa de Abraão. Deus ele quer ensinar a Abraão. Olha, eu te dei a promessa, eu cumpri, eu fiz acontecer. Você já era velho, eu fiz gerar, mas você nunca pode colocar a promessa que eu te dei em primeiro lugar dentro do teu coração. O primeiro lugar é meu. Eu tenho que ser primeiro do que o filho, como eu te falei. Eu tenho que ser primeiro do que a esposa, do que o esposo, do que a promessa, do que a bênção. Deus tem que ser em primeiro lugar na minha e na tua vida. Deus, ele quer que você coloque ele em primeiro lugar. Deus, ele quer, vou dizer de novo, que você coloque ele em primeiro lugar. O ministério que Deus ele te deu, o ministério que Deus ele te entregou, nunca pode ser em primeiro lugar aqui dentro, ó. O primeiro lugar é de Deus. Deus ele te deu o ministério, mas Deus tem que ser o primeiro dentro do teu coração. Deus ele te deu o ministério, mas Deus tem que ser primeiro do que o ministério. Deus ele te deu a promessa, mas Deus tem que ser primeiro do que a promessa na minha e na tua vida. Às vezes a gente se esquece disso. Às vezes a gente se empolga tanto com a promessa que Deus ele nos deu, que a gente acaba substituindo Deus pela promessa, colocando a promessa em primeiro lugar, em primeiro ponto. Aí aqui no capítulo 22 de Gênesis, Deus ele está ensinando eu e Deus ele está ensinando você que vai assistir esse vídeo. Quando Deus ele te dá a promessa, quando Deus ele gerar a promessa na minha e na tua vida, nunca se esqueça disso. Deus ele sempre tem que ser o primeiro no meu e no teu coração. Quando Deus ele fazer acontecer aquilo que ele te prometeu, nunca se esqueça
que Deus ele tem que vir em primeiro lugar. Você nunca pode colocar em primeiro lugar aquilo que Deus ele pode fazer na tua vida do que aquele que pode fazer. Aquele que pode fazer sempre tem que ser em primeiro lugar. Às vezes a gente quer mais a bênção do que o abençoador. Às vezes a gente quer mais a vitória do que aquele que pode dar a vitória. Às vezes a gente quer mais a promessa do que aquele que pode dar a promessa. Quem que é maior? A promessa ou aquele que deu a promessa? Quem que é mais grande? A promessa ou aquele que te fez a promessa? Quem que é mais grande na tua vida? Quem que é em primeiro lugar no seu coração? Será que você tem colocado Deus em primeiro lugar no seu coração? Ou será que você tem colocado a promessa em primeiro lugar? Que às vezes a gente faz isso. A gente incha. Deus ele fez a promessa cumpriu, a gente começa a inchar. O nariz começa a empinar. Aí a gente acaba se esquecendo de que aquele que te fez sempre vai ser maior. Às vezes a gente está tão inchado na presença de Deus, está tão exaltado, que a gente acaba se esquecendo de que aquele que te derramou a porção dobrada sempre vai ser maior. Sempre vai ser o grande. Sempre. Deus ele sempre vai ser o grande. A vitória nunca vai ser maior do que aquele que te deu a vitória. Coloca isso no teu coração. A promessa nunca vai ser maior do que aquele que te fez ela. Eu quero pedir para você me seguir mais uma vez no Instagram, que vai aparecer aqui. Se inscrever aqui no meu canal, ativar o sininho de notificação. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo, você que não assistiu, mas que ainda vai assistir. Que Deus venha abençoar a sua vida. Que Deus possa vir abençoar o seu lar, a sua família, os seus filhos, em nome de Jesus Cristo.